pensar processo vai além disso, então por isso que eu passei a chamar de crítica de processo de criação, que é mais amplo, inclui o que eles chamam de crítica de processo. Eles não têm, não é que eles, né, vão me impedir de fazer alguma coisa, mas eu me sentia empacada ali de dizer, mesmo quando eles folheavam lá o gesto, por ser geral, eles falavam a mesma coisa. Isso não é crítica genética. Fazia aquelas brincadeirinhas, é crítica genética tropical, para falar que era feito no Brasil, sabe? Eu falei assim, E a gente vai tocando, vai levando a vida e tudo bem. Porque você não vai parar mas também é legal que você tem uma escuta de falar o que, né? Até para explicar depois, enfim. Será que eu posso te interromper, fazer uma Claro, pergunta rapidinho? claro. Esse grupo, então, quer dizer, tem essa questão política, né? Eles definiram o termo e eles ainda se sentem donos, é isso, até hoje. E não tem mais ninguém no mundo tentando competir por esse nicho. Quer dizer, você é uma das poucas Assim, de escapar tanto, de escapar tanto, sim. Porque eu acabei de descobrir que tem um grupo na Bélgica. Eu fiquei pensando nessa coisa da criação mental, você teria a ver com, ele pode estar pensando coisas que não ocorreram no processo de criação, é isso? A visão do passado já pode trazer elementos que seriam... Que vai trazer mesmo, vai, né? Vai. Como os cadernos lá também. Como os cadernos também, exatamente. É isso, o problema é empacar. E eles têm isso. Ao mesmo tempo, eu estou vendo, eu descobri esse grupo, né, agora na Bélgica, que eu fui para esse congresso, que é na Antuérpia, um grupo muito forte que está começando de crítica genética. Eles usaram o mesmo termo na performance, de uma maneira geral, teatro, né, mais teatro mesmo, mas enfim. E daí, eles estão voltando todas as questões de crítica genética, estão usando o termo, estão entrando com os impasses de metodologia, como fica, né? Legal, eu acho legal, porque daí dá até um diálogo super bom, porque, por exemplo, esse material que o Evaldo filmou, isso tem uma potência para a gente estudar o teatro, o processo de criação do teatro. Se eu quiser pedir o bruto para ele, eu estou analisando, ele tem um conhecimento sobre o processo do Evaldo, mas sobre o grupo de teatro também. Então, o que eu fui percebendo? Existem esses outros registros que passam a responder muito dessa pergunta que eles estavam ali ainda. Mas foi um grupo legal, porque eles estavam começando a pensar isso e, ao mesmo tempo, já rapidamente falaram assim, é muito mais interessante pensar processo de criação e não crítica genética. Que era isso que eu estava eu parti sempre disso. A minha questão é processo de criação, independe da metodologia. Quanto mais entender sobre o processo de criação, mais esse que é a metodologia, ela é uma possível. Mas o outro pode acompanhar, eu posso pegar cartas, eu posso pegar, enfim, que diversidade imensa tem aí, né? Porque essa coisa da crítica genética parece que parte do pressuposto de que existe uma gênese. Exatamente. E um final. Exatamente. Ainda a palavra genética, além de tudo, ainda traz a carga de ponto inicial, né? Sim. De encontrar a gênese. Aqui está um caminho, aqui acabou. Exatamente. Muitos no início têm esse peso ali nos textos deles, sabe? Assim, muitos têm, porque daí a semiótica tinha me dado um super caminho que fala, não tem ponto inicial, não tem ponto final. Uhum. Pronto, eu já estava com aquele... E eu tinha as primeiras coisas que eu anotava, lá que eu tinha estudado, do Loyola, ele falava assim, esse livro nasceu de tal conto, ok. Depois, mais tarde, nas anotações, esse livro nasceu do olhar de tal mulher assim, assim. Esse livro nasceu, quer dizer, já eu tinha uma materialidade de 20 e esse livro nasceu e esse livro acabou. Então, era muito mais forte o que eu tinha ali do que dizer existe um ponto inicial. Quer dizer, a tentativa de falar e o que é? Depois eu fui juntando, estão interconectados. Então, a coisa de que essas ramificações da rede, tanto de início, e que a pessoa até tenta achar mesmo esses lugares. E eu sempre brinco, depois de muitos anos, a gente foi fazer primeira vez que eu e o Loyola fomos apresentar o trabalho juntos lá no Itaú Cultural.
e a gente se reuniu para preparar a apresentação, não sei o quê. E ele veio na minha casa e falou assim, Cecília, eu esqueci de te mostrar uma tirinha que ele tinha, né? Olha, o Não Verás saiu dessa tirinha. Era mais um, esse livro nasceu, né? Quer dizer, eu falei, que bom, legal. Porque é isso mesmo, e nasceu desse, nasceu do olhar, nasceu de tudo isso. E nasceu do pai dele, que era não sei o quê, da mãe dele, que era não sei o quê, e que está tudo ali sendo transformado, né? Enfim. Cecília, Oi. e a palavra crítica? Pois é. No fim, era muito em função do crítica literária, sabe? Esses diálogos de crítica de arte e crítica literária. Então, a gente eu tentei manter o termo crítica nesse sentido que a gente está oferecendo uma outra abordagem para a obra de arte, né, para o objeto artístico, a partir do processo. Então, também pensamos muito no grupo, ficamos muito em discussão com isso, porque também tem uma coisa, se a gente começa a criar muitas palavras novas, a gente começa a ter que ficar explicando tudo isso, o que não é. Porque o que é? É, sim, hoje em dia, um estudo crítico do processo. O que tinha a piadinha da crítica genética, né, que é um grupo de... Aí agora vocês estão na fase do olho, como que é o nariz da sua mãe não ficou bom na sua filha, né? Era piadinha de que era crítica genética. Era coisa da semiótica, sempre tem uma piadinha maldosa, que tem uma coisinha assim por baixo de querer acabar com a gente. Mas enfim, você fala, não era bem isso. Era bem isso, mas enfim, não é, né? A gente sabe que a Gênese tem isso, sim, de ponto inicial, e isso era uma coisa. Fora a genética, vim com a coisa da biologia, de cair. Mas até o da biologia eu acho mais potente se pensar, né? De você pensar as relações com as outras ciências. Mas era muito em função, o uso de manter o termo crítica era muito para estar também nesse campo da crítica de arte, crítica de música, crítica de cinema. Nós estamos fazendo uma crítica dos processos criativos. Isso traz um peso, um comprometimento maior do crítico do que simplesmente se fosse estudos de processo de criação, ou não tem nada a ver com isso? É o quanto, esse observador interfere? É assumir um pouco a interferência do observador? Isso eu acho que parte que sempre existe. Né? Isso independente de qualquer postura. Se a gente está pensando processo de criação, também é nós como pesquisadores. Nós somos sujeitos totalmente nessas escolhas dos objetos nossos de pesquisa. Né? Nós sempre não estamos impunes, né, nessas escolhas, tem essas marcas, vai ter marca do nosso olhar, isso certamente. Talvez, agora pensando para trás também nesse sentido, seja por a gente estar tentando construir uma teoria crítica que tenha, né, essa coisa de ter aspectos gerais. Para fugir do singular, que seria talvez os estudos, a gente visse isso, estudo do processo daquela pessoa. Não sei, agora pensando com essa sua pergunta, talvez seja isso. Nessa relação dos teóricos que eu venho construindo ali, de pensar uma coisa sistêmica, que não seja isolado, que seja no campo da complexidade, né, que não seja modelo. Tudo isso é uma teoria crítica. Daí, talvez, defender mais o termo crítica do que o estudo. São, claro, alimentados por estudos de processo de criação totalmente, e isso é que eu acho que é a força da gente não se afastar, que é isso, olha... O que vocês estão fazendo? Me diz que eu vou tentar explicar. Eu vou tentar entender o que vocês estão fazendo e não ao contrário, né? E não aplacar com uma teoria, né? Então, isso que é a metodologia bem fenomenológica, né? O que é isso para eu tentar entender, né? Mas eu acho que sim, eu acho que de fugir de estudo, eu acho que tem muito aqui, sim, nessa coisa de oferecer uma abordagem processual. A gente está oferecendo uma abordagem crítica processual. Né, que é essa dimensão, né, que o que dá a potência de fazer estudos comparados, por exemplo. Se você tem elemento comum, que nós vamos cair já na coisa do artista pesquisador por causa disso. Né? Então, você tem elemento em comum e que você pode comparar diferentes artistas, você pode comparar diferentes pessoas da mesma área, o que é muito diferente das críticas comparadas, né? A crítica literária tem
uma linha muito forte de crítica comparada, um congresso imensos, tudo que é o crítico vai lá e fala assim, li tal filme, vi tal filme, li tal livro. Tem algo semelhante. Sou eu, como crítico, tentando fazer isso que eles chamam de, né, quando é livro com livro, filme com filme, enfim, mas é uma coisa comparada. E aqui não é do olhar do crítico. Claro que tem o olhar, mas a gente toma uma questão que é comum. Por exemplo, pesquisa, que é o que a gente vai falar. Pesquisa é uma questão que é comum a todos os processos. Então, a gente pode tomar esse elemento para ver o que é singular da pesquisa de fulano com fulano com fulano. Então, é esse sentido de que se a gente tem elementos gerais, que é aquilo, generalizar para conseguir encontrar o específico, então é bem isso que é poder fazer tanto comparado de criadores de áreas diferentes, como, enfim, o que quiser a gente pode lançar a mão. Por exemplo, sei lá, edição. Né? O trabalho de edição é presente em todos os processos. Corta, cola, vai, enfim, todos nós, com todos os termos, cada um com o seu material. A gente pode tomar isso, eu só pensei em fazer umas épocas aí, documentários que juntassem áreas diferentes a partir de aspectos gerais. Pensar edição na música, no cinema, na palavra, sabe? Você mostrar esse elemento que é geral, daí você vai vendo do que é feito. Então, só para aqui, né, dar uns exemplos. Então, nesse âmbito aí dessas reflexões, eu comecei a pensar essa consequência desses estudos de natureza geral e a possibilidade de estabelecer diálogo com o artista pesquisador, né? Então, esse aspecto geral, o nós da rede, ou um dos nós da rede, que eu venho chamando, né? Claro, eu venho chamando, vem do conceito de rede, é coisa dos nós da rede, onde, né, as coisas, você vai vendo, fulano fala isso, fulano fala aquilo, temos aqui um nó da rede, e um nó da rede é a pesquisa. Vamos pegar esse nó e adiante aí. Sob essa perspectiva, todos os artistas são pesquisadores, certo? Sob esse nó da rede não existe uma coisa como tomar como ponto de partida, né? Eu discuto lá no gesto a criação como processo de conhecimento, né? Então, todo processo de criação é um processo de obtenção de conhecimento e que daí a gente observa bem o artista saindo em busca, quando sente necessidade, sai em busca de informações. Isso eu estou falando desse bem geral, né? Pesquisa de toda ordem, então coleta de informações, assuntos a serem tratados, técnicas a serem utilizadas, propriedades da matéria-prima, enfim. Daí vocês vão pensando nas áreas de vocês, né? Nas pesquisas que a gente encontra, enciclopédias, recortes de jornais, revistas, livros citados, sites consultados, trechos copiados, tudo isso são, né, trechos, documentos analógicos, digitais, isso é tudo pistas dessa necessidade de pesquisa e que, então, isso eu estou pegando bem geral, né? Já no contexto dessas interconexões da rede, essas pesquisas destacam, né, esse campo relacional. Se eu estou falando que a rede é um pensamento relacional, estou falando a pesquisa está relacionada a outra pesquisa, que está relacionada a outra questão, que está relacionada, então, é isso. Mas a observação mais aprofundada da criação se dá na maneira como as relações são estabelecidas. Não adianta só a gente falar, relações, a gente vai começar a se aproximar daquele sujeito no modo como a relação é, no modo, aqui no caso de vocês, musical, que isto é estabelecido, como isto se transforma em música. Então, é o modo como isso vai sendo transformado, isso vai sendo apropriado e transformado a partir de recursos, procedimentos, né, do campo de vocês, dentro de interesses, dentro de um projeto de vocês, do que vocês pensam de música ou não, com quem vocês dialogam, com quem, tudo isso vai entrando, né, nesse campo de interações. Então, que é um processo de criação visto como transformação. Né? Quer dizer, a singularidade da construção está justamente nessa transformação. Como as pesquisas são apropriadas
né, pelas obras em construção. Isso que é o macro de pensar. Daí, ao falar do artista pesquisador, claro que a gente leva esse aspecto que é comum, né, para todos os processos, mas tem, né, outras questões relevantes associadas à pesquisa artística. Então, um fato extremamente relevante é, hoje, a universidade, aqui vocês, né, os artistas se propõem a desenvolver pesquisas em universidades, que exige alguma forma de reflexão, que é aquilo, né, que o Fernando estava falando. São trabalhos de conclusão, né, graduação, especialização, mestrado, doutorado, que buscam encontrar meios de sistematização das reflexões. Isso acontece, né, muito nas graduações aqui de artes no Brasil, onde tem, né, essa pesquisa de natureza prática, e das linhas de poéticas, né, que tem essa de falar dos seus próprios processos, né, essas linhas, né. Então é importante pensar que a universidade, isso é extremamente, né, politicamente relevante para a discussão do processo de criação da experimentação contemporânea, esse espaço que a universidade está oferecendo. Porque a experimentação está sendo fomentada pela universidade com bolsas de estudo, né? Então eu acho isso, assim, extremamente relevante, porque não dá para a gente pensar a experimentação contemporânea em todas as áreas, né? Música, teatro, dança, a gente está vendo em todas as áreas, isso está acontecendo, então é um ponto importante. Por outro lado, são trabalhos, né, próprios de vocês que precisam trazer à tona de forma sistematizada aquilo que a gente observa em todos os percursos. A teoria implícita do fazer. Como que faz vocês, cada um vai escolher seus caminhos. Né? Daí, sob a perspectiva, né, dos estudos nossos aqui de processo, há uma tentativa de se fazer pesquisa sobre esses